Vamos ver se agora melhora. Qualquer coisa eu tento colocar fone. Pede pra minha mãe me dar o fone, por favor. Oi? Vamos ver. O meu som tá bom? Vamos colocar a Sara pra ver se melhora. Oi, Bianca. Oi. E aí? Continuou, né? Será que de fone dá? Vou colocar um fone para ver se melhora. Tá, eu também. Deixa eu ver. Vamos ver se... Acho que parou. Para mim parou. Pra mim também. Pra vocês tá bom, pessoal? Vamos esperar o pessoal, tá bom? Tá dando para me ouvir? Ah, então tá bom. Pessoal, nossa convidada de hoje é a enfermeira Sara. Ela é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG, e atualmente ela é residente multiprofissional em neonatologia pelo Hospital Sofia Feldman. Então, a nossa live hoje tem o tema Adaptação e Cuidados com o Bebê em Casa. E a Sara vai começar falando um pouquinho pra gente sobre estrogestação, que é assim que o bebê sai da barriga da mãe, né? Isso, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que a Paloma, né, me ofereceu de estar aqui hoje. E compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu estou aprendendo na residência. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando também. A gente separou alguns tópicos para falar sobre, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, pode ir mandando para a gente. Isso. Então, o tema da nossa live é adaptação e cuidados com o bebê. E não tem como falar de adaptação com o bebê em casa sem falar de uma teoria, né, que é o que ela falou, que é a teoria da esterogestação, que é uma teoria que eu gosto muito. Que o que ela fala? Fala que a gestação, ela não é só quando o bebê está dentro do útero, ela continua quando o bebê nasce nos primeiros meses, que é a gestação fora do útero. Então, quando o bebê nasce, ele sai de um ambiente totalmente seguro, que ele está em contato com a mãe, que ele está sendo nutrido pela mãe, e ele está recebendo tudo que ele precisa e ele sai para um ambiente totalmente novo. E muita gente acha que quando ele nasce, ele sai para esse ambiente novo, ele já precisa saber tudo e precisa estar bem com isso, e nem sempre vai ser assim, né? Por quê? Porque esse período tem que ser um período de transição mesmo, que é o que a Ideia de esterogestação... adaptação, né? Isso. Então, o que essa teoria fala? Que tudo que a gente puder nos primeiros meses fazer para aproximar do ambiente que o bebê estava dentro do útero vai ser benéfico para o bebê, vai ser benéfico para essa adaptação dele em casa, com a mãe, com a família. Então, tem alguns pontos que a gente pode falar, por exemplo, contato físico. Quando o bebê estava na barriga da mãe, ele estava seguro, ele se sentia protegido, ele estava dentro da barriga da mãe. Aí depois que o bebê nasce, quentinho, naquele aconchego. Aí quando o bebê nasce, tem muita gente que fala: ai, meu bebê tá chorando demais. E alguém fala: olha, não dá colo não, senão você vai estragar. Mas imagina só, gente, você sai de um ambiente totalmente seguro, totalmente acolhedor. Lógico que você vai querer colo. Eu ia querer colo. Até hoje, né? Quando a gente tá assustado, quando a gente tá doente, quando a gente
precisa de alguma coisa, a gente quer colo, né? A gente quer carinho. Por que não um bebê que é um ser indefeso ainda, que ele está nesse ambiente novo, nesse ambiente diferente? Então, o contato físico é muito importante, o colo é importante, a posição canguru, que é o que a gente utiliza tanto lá na UTI, né? Que é o bebê estar em contato pele a pele com a mãe, que auxilia no ganho de peso, auxilia no vínculo, auxilia em várias outras coisas. Então, isso é importante também. Outro ponto, leite materno livre demanda. Imagina só, ele estava antes no útero, ele recebia o nutriente a hora que ele queria, pelo cordão umbilical. Aí, do nada, depois que ele nasce, alguém vem e fala, não, você tem que mamar de 3 em 3 horas. Mas antes não era assim. Então, a hora que ele queria, tinha. Era a hora que ele queria. Depois que ele nasceu, é a hora que ele quer também. Isso que significa, né, aleitamento materno livre demanda. Lógico que com o passar dos dias, com o passar do tempo, ele vai criando uma rotina de horários, né, para amamentar, ele vai sentindo fome e vai criando essa rotina, mas é leite materno livre demanda, a hora que ele quer. Outra coisa que pode auxiliar nessa adaptação, por exemplo, quando o bebê está chorando muito, não sei se vocês já viram, você pega o bebê e começa a balançar, ele acalma. Por quê? Porque quando ele estava na barriga da mãe, a mãe andava, a mãe ia no mercado, a mãe arrumava a casa, ela saía e ele balançava na barriga dela. Ali dentro. Lá dentro. Aí depois que ele sai, não, você tem que ficar no berço quietinho. Tem muita mãe que fala, por exemplo, que durante o dia, quando está gestante, durante o dia o bebê até dorme, né? Quando ela está fazendo as coisas. Aí chega de noite para dormir, o bebê começa a chutar. Por quê? Porque parou de ter aquele balanço. Então ele não está acostumado com isso. E isso também vai ser depois que ele nasce, porque para ele é a mesma coisa, continua a mesma vida. Ele não sabe que é outro ambiente, que é tudo diferente, né? Então, utilizar o que você está falando, utilizar métodos para recriar o ambiente da barriga, né? Isso, para recriar o ambiente. Os sons. Por que tem bebê que quando ele está muito agitado, muito inquieto, a gente coloca um som do secador, por exemplo, e ele acalma? Por quê? Porque antes ele ouvia os sons da barriga da mãe, ouvia o som do coração batendo, ouvia o som do intestino funcionando. Aí, quando tem muito pai que chega pra gente e fala assim, nossa, meu bebê não tá dormindo de noite, ele acorda toda hora, choroso. Mas imagina só, ele ouvia aquele barulho o tempo inteiro. Aí chega de noite, depois que ele nasce, é aquele silêncio. Ele não está acostumado com silêncio. Sim, então ele e vai a gente agitar. até faz silêncio, né? Pensando que ele às vezes dorme melhor. Isso. E por isso, tem alguns sons, tem até aplicativo para isso, né? Que você coloca para o bebê dormir, que vai ajudar ele a acalmar. Que é uma queixa de muitos pais, né? Que os bebês que acordam muito durante a noite. Outra coisa que ajuda quando o bebê está irritado, enrolar ele todo. Vocês já viram fazer um pacotinho de bebê? Que ele fica assim, ó. Isso. Por quê? Ele estava dentro do útero, que era um ambiente totalmente delimitado, apertadinho, e do nada ele nasce e ele tem contato com esse espaço que ele não conhecia. Porque antes era tudo apertado, tinha uma barreira ali, e agora tem espaço. É assustador. Então, quando você enrola o bebê, tem muito bebê que a gente enrola ele fica quietinho. Por quê? Porque ele acha que ele tá de novo dentro da barriga da mãe. Com barulhinho de novo, quentinho, enroladinho. Isso. Então, são várias coisas que ajudam, né, nessa adaptação. Assim que o bebê vai para casa e às vezes os pais não conseguem colocar a rotina direito, né? O bebê às vezes acorda muito durante a noite, dorme muito durante o dia. A gente tem muito pai que chega no consultório com essa queixa. Eu não sei o que eu faço, porque de dia ele dorme o dia inteiro. Chega de noite, ele fica acordado. Acorda 1000 vezes para mamar.
Então, o que que a gente pode fazer? Tentar recriar esse ambiente, né? Para ele acalmar, que é o que eu falei. À noite, todo mundo faz silêncio e ele não está acostumado com o silêncio, ele está acostumado com o barulho. É verdade. E é lógico que não vai ser assim para sempre. Ele vai acostumar com a rotina dos pais, mas a gente tem que mostrar para ele. Ele não sabe o que é dia, o que é noite. Lá dentro da barriga ele não via sol, não via claridade, não via escuridão. Então para ele é a mesma coisa. Ele não sabe que ele está te acordando o tempo todo, né? Ele acha que está normal. E como é que a gente pode mostrar para um bebê o que é o dia, o que é a noite? Fazendo o que a gente faz normalmente. Durante o dia, se o bebê está dormindo, pode deixar ele dormir, porque tem bebê que o bebê ele dorme mais mesmo. Mas você não precisa fazer silêncio, você não precisa falar, olha, faça silêncio que meu bebê está dormindo, não fazer menos barulho. Não, você faz o barulho que for, você não deixa escuro a casa, você deixa a claridade entrar, você faz sua rotina. Para ele vai se acostumando, né? Para ele se acostumando. E durante a noite você deixa mais escurinho, você faz um pouquinho mais de silêncio, que é para ele saber que são horários diferentes, né? Que antes ele não conhecia. Sim, até a Simone comentou aí que ela fez muito. Acho que deu Aproveitando. uma pausa aqui. A Simone, que fez um comentário aí, que fez muito pacotinho Sim. com os filhos. Isso, é muito bom, eles acalmam muito mesmo. E a Marina está perguntando se tem uma idade limite para essa adaptação do bebê, para essa teoria da heterogestação. Olha, não tem idade limite. Tudo para bebê, eu gosto de falar que cada um é de um jeito, gente. Não tem como você falar, olha, seu bebê vai ter tal comportamento até tal dia, até tal mês. Não, cada bebê é de um jeito. Tem bebê que demora mais para se adaptar, para se acostumar com essa rotina. Tem uns que não, rapidinho ele se acostuma. Então, depende do bebê mesmo. Não tem uma data limite. E aí, aqui tem uma pergunta sobre leite materno, depois a gente vai entrar nesse assunto aí a gente responde junto, né? Isso. Então agora, aproveitando um pouquinho que você falou sobre o bebê dormir durante o dia, durante a noite, para recriar novos espaços, a gente pode entrar então no assunto sono. Sim. E aí, pode começar falando? Não, pode falar, depois eu vou fazendo as perguntas que o pessoal mandou. Tá, além dessas coisas que eu falei sobre a rotina, né, do bebê de dia e noite para mostrar para ele, outra coisa que a gente tem de orientação é a posição do bebê para dormir, que eu acho que deve ser dúvida de muita gente, né? Porque antes a gente tinha aquela orientação do bebê de lado, mas dormir de lado, para não vomitar e engasgar. Muita gente tem essa rotina ainda, né? Mas isso já há muito tempo que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda. O recomendado é o bebê dormir de barriga para cima. Não sei se vocês já viram uma propaganda sobre isso, que é um bebê de barriguinha para cima e ele tá com um body escrito, esse lado para cima. Que o bebê tem que dormir de barriga para cima, que essa posição é uma posição que evita, né, morte súbita no bebê. Por quê? Que tem que ser de barriga para cima? Porque quando o bebê nasce, vocês já viram, já pegaram um bebê recém-nascido, que ele fica assim, ó, com o pescocinho todo caído. Ele não tem essa musculatura do pescoço fortalecida. Então, se você coloca o bebê de lado, é muito risco dele virar de bruços e não conseguir voltar. Então, ele vai virar com a carinha pro travesseiro e vai sufocar, porque ele não vai ter força no músculo do pescoço para ele conseguir voltar. Então, por isso que a recomendação é de barriga para cima. Tem muito pai que fala, mas eu tenho medo, porque se ele vomitar, ele pode engasgar. Se você sabe que o seu bebê tem costume de gorfar, que é normal do bebê, o que você tem que fazer? É colocar o colchãozinho mais elevado, uma posição assim, ó. Que aí a cabecinha dele fica aqui, as perninhas pra cá,
Então ele vai estar mais elevado e se ele vomitar, vai escorrer e ele vai tossir e vai chamar sua atenção e não vai ter perigo de engasgar. E não é colocar travesseiro. Por quê? Se você colocar travesseiro, o bebê não precisa de travesseiro. Se você colocar travesseiro, o que vai acontecer? O bebê vai ficar com a cabecinha assim, ó. E a mesma coisa que eu falei, como ele não tem essa musculatura fortalecida, se o travesseiro ele escorregar e o bebê ficar com a cabeça assim, corre risco dele sufocar também, porque ele não vai conseguir respirar direito. Então, como é que você eleva o bebê? Você pode pegar... Parece um colchãozinho, né, que já é assim, mas não precisa. Você pode simplesmente pegar uma cobertinha, colocar debaixo do colchão e vai elevar um pouquinho a cabeceira. Isso. Outra coisa que não é recomendado é aqueles protetores de berço. Tem mãe que faz o enxoval, né? Coloca o bercinho cheio de protetor de berço bonitinho, aquele tanto de bichinho, travesseiro. Sim, decora tudo. Gente, não precisa de nada disso. Não é indicado nada disso. Porque, na mesma coisa que eu falei, se o bebê dormir de lado, ele virar, encostar o narizinho e não conseguir respirar, o protetor de berço é a mesma coisa. Se ele rolar, encostar no protetor de berço, vai que ele não consegue voltar. Vai que ele encosta nesse bichinho e não consegue rolar de volta. Então, o menos é mais. Tudo para bebê, menos é mais. Não precisa ter nada no bercinho. Nem coberta, inclusive. Porque se você colocar a coberta, ele escorregar e tampar a cara dele, ele não vai conseguir respirar. Então, como é que eu faço? Se tá frio e eu não posso colocar a coberta, você agasalha com roupa. Não precisa colocar aquelas cobertão, né? Aumenta os borezinhos. E aí, sobre esse assunto também, a Fran perguntou sobre o travesseiro anti-refluxo. O ninho também. O travesseiro anti-refluxo é esse travesseiro que eu falei, né? Que deixa mais elevadinho. Que ele pode auxiliar tanto no bebê com refluxo, quanto qualquer bebê, né? Se ele gorfar, vai escorrer e ele não vai ficar totalmente reto no bercinho. O ninho dá para você usar, você sabendo usar, né? Inclusive na UTI a gente usa muito ninho para bebê. E o ninho, se você posicionar bem o bebê, de barriguinha para cima, não tem problema. O ninho é bom que ele acalma o bebê também, porque ele vai ter aquele espaço delimitado, né? Que é o que era o útero antes. Ele vai encostar, vai ver um espacinho ali, mas sempre de barriguinha para cima. Também para o bebê não chegar a ficar ali, às vezes, asfixiado, alguma coisa, né? Asfixiado. Isso! E agora não vai sair. E algumas pessoas pensam sobre a cama compartilhada. O que é recomendado em relação a isso, né? O bebê dormir junto com os pais. Então, a cama compartilhada, eu sempre falo que eu não gosto muito. Por quê? Depende dos pais, sabe? Eu, por exemplo, gente, eu tenho um sono tão pesado que imagina só, você colocar um bebê no meio de vocês, você dormir e rolar em cima do bebê, que perigo. E você não vai nem ver, ainda mais as pessoas que têm sono muito pesado. E ele não vai conseguir chorar e mostrar que tá ali debaixo. Já vi caso de bebê que faleceu por isso, porque os pais rolaram por cima do bebê e é um risco muito grande. Então, cama compartilhada, eu não indico. Você pode colocar um Moisés, o bercinho do lado da cama, né? Que às vezes, principalmente nesse começo, para a mãe é mais fácil para amamentar. Mas nunca mais no pertinho. Meio dos dois. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação a sono. Acho que por enquanto, em relação a sono, depois se surgirem dúvidas, vocês podem ir mandando. Podem mandar que a gente vai respondendo. Isso. E aí, outra pergunta que fizeram agora em relação à amamentação. Primeiro, assim, até quando que é recomendado a exclusiva, né? E depois até que idade que é recomendada junto com outros alimentos. A amamentação, o Ministério da Saúde recomenda exclusivamente até os 6 meses de vida
e complementar com outros alimentos, no mínimo até os 2 anos ou mais, né? Tem amiga aí que amamentou até os 3, 4 anos, sem problema nenhum. Quanto o bebê quiser. Então, exclusiva até os 6 meses. O que significa amamentação exclusiva até os 6 meses? É só leite, gente. Não tem nada, não tem água, não tem chá, não tem suco, não tem frutinha. Exclusivamente até os 6 meses de vida, o bebê só precisa do leite da mãe. Bebê que é prematuro, a gente corrige essa idade, né? A gente faz a idade corrigida, então ele amamenta um pouco mais de tempo exclusivamente. E aí até tinham realmente perguntado se o leite materno dispensa água, né? Mas como você explicou, seria exclusivo mesmo. Isso, dispensa não é necessário. água. As mães que amamentam vão saber disso muito bem. Quando o primeiro leite que a mãe tem, assim que o bebê nasce, a gente chama de colostro, que é o que a gente fala que é as vacinas iniciais do bebê, porque tem tudo ali dentro, gente, tudo que ele precisa, todos os anticorpos da mãe, tudo que a mãe já teve de doença e que ela tem de anticorpo vai passar para o bebê. Então, é um pouquinho mesmo. Aí chega lá a partir do 3º dia até o 5º dia, tem o que a gente chama de apojadura, que é quando o leite da mãe desce, né? Que a gente fala, o leite desce, a mãe começa a produzir muito leite. E o que acontece? Como que é esse leite? Quando você amamenta, você vai ver. O primeiro leite, quando o seu peito está cheio, você coloca o bebê para mamar. O primeiro leite que sai é um leite mais clarinho, como se fosse mais aguado. Que é um leite rico em água, que é o que vai hidratar o bebê. Depois que ele tá mamando um tempinho, começa a vir um leite mais amarelado, que é um leite que a gente chama que é o leite anterior, que é o leite rico em gordura, que é o que vai nutrir, que é o que vai engordar, dar aquelas dobrinhas no bebê. Então, no próprio leite da mãe tem água, tem tudo que ele precisa. Tem gordura, tem água, tem nutriente, tem anticorpos, tem tudo. Por isso também que uma coisa da amamentação que a gente fala muito, tem mãe que chega lá e tá com o bebê perdendo peso, por exemplo. Chega lá no consultório, que o bebê tá perdendo peso e quer que inicie a fórmula. Só porque tá perdendo peso. O que a gente faz? Antes, né? Lógico que a fórmula tem seus critérios, tem que ter uma avaliação. Mas o que a gente orienta? Como que você tá dando o peito pro seu bebê? Eu tô dando do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Mas como é que você tá revezando? Cada hora eu dou um, cada hora que ele vai mamar eu dou um peito. Mas tem muita gente que acha que é assim. Mas não, tem que ser... Por que tem que ser um peito só? A gente fala assim, não, você dá um só, até esvaziar, depois passa pro outro. Porque vai que o bebê mama um pouquinho, é o que eu expliquei, daqueles 2 tipos de leite. Ele mama um pouquinho, para. Aí depois que ele vai mamar mais um pouquinho, você coloca aqui. E ele tá mamando só água. Só vai sair o leite mais aguado, né? Só mais aguado. Por quê? Porque ele mama um pouquinho de um lado, depois mama um pouquinho do outro, e ele nunca consegue chegar naquele leite de gordura, que é o que vai ajudar ele a ganhar peso. Então, quando você vai amamentar, você tem que dar uma mama, esperar esvaziar, até dar a outra. Se ele mamar um pouquinho aqui, parou, depois quer de novo, coloca ele na mesma mama, para depois você oferecer a outra. Certo. E aí, outra pergunta em relação a isso, a Marina perguntou a partir de qual idade o chá seria recomendado? Olha, chá para o bebê, chá não precisa, gente. É só assim, lá depois dos 2 anos. Chá é uma caloria vazia. E outra coisa, o chá é uma medicação, né? Tem muita gente que usa chá para dores, chá para curar alguma coisa. E você dá chá para o bebê, você não sabe a dose que você está dando. Você está fazendo um chá
com algumas folhas, você não sabe o tanto que está indo para o bebê, tem chá mais concentrado, tem chá mais aguado, e a gente já viu casos de bebê intoxicar por causa de chá. Então, o chá não é recomendado de jeito nenhum. O bebê não precisa disso. Inclusive, nos primeiros dias, tem muita gente que faz chá, acha que tem que dar chá de picão, né? O bebê, por causa da icterícia, né? Do amarelão. Não, de jeito nenhum. Chá, de jeito nenhum. A gente vai falar mais sobre isso. A amamentação, né, já basta ali. Se A tiver com amamentação dor, já basta. o pele A a amamentação pele, não né, é o tudo, contato. gente. O bebê, por exemplo, o bebê que nasce prematuro, o leite da mãe do bebê prematuro é diferente do leite da mãe do bebê que nasce no tempo normal. Por quê? Porque o leite da mãe é o que o bebê precisa. Então, a melhor coisa para ele é o leite da mãe. A melhor coisa, não tem nada melhor. É o que cura, é o que dá tudo que ele precisa, é o que nutre, é o que dá amor. E aí, a Fran tinha perguntado do problema de dar chazinho, a gente já respondeu. E aí tem outra, a Kate falou aqui, meu bebê largou o peito com 3 meses e 15 dias. Estou dando fórmula. Devo tirar na maquininha o meu leite e dar para ele até os 6 meses? Ou eu posso ficar na fórmula? Então, não tem como a gente falar muito se a gente não conhece o caso direito, né? Se a gente não tem contato com essa mãe, com esse bebê. Se você tem interesse de amamentar, procura um profissional, porque até as mães que falam assim, eu não tô tendo mais leite. Tem mãe de bebê que fica internada na UTI, por exemplo, que ele não pode sugar o leite da mãe, que às vezes o leite dela vai diminuindo, e depois quando ele volta a mamar, a gente consegue recuperar isso. Tem técnicas para isso, tem técnicas de relactação, translactação, que ajudam a aumentar a produção de leite da mãe. Então, para você seria interessante procurar um profissional. E se não der certo, não tem problema, ou se você não tem interesse em continuar amamentando, a fórmula, tem a fórmula, você tem que dar até os 6 meses, é só a fórmula, né? A fórmula para primeiro semestre. Não é mucilon, não é farinha láctea, nada disso, gente. É fórmula infantil de primeiro semestre. Certo. E tem alguma posição ideal para amamentação? Então, posição, quando a gente fala de posicionamento, tem que falar sobre conforto, né? Tem que ser uma posição confortável, primeiramente, para a mãe e para o bebê. Não adianta você estar lá, né, em pé, ou então na pontinha da cadeira, com o bebê caindo de um lado para o outro. Então, a primeira coisa, você tem que ficar confortável. Sim. Depois que você achar uma posição confortável, para posicionar o bebê, tem que ser barriguinha com barriguinha. Eu tinha uma boneca, gente, mas eu perdi, então eu trouxe meu ursinho para mostrar. Então, por exemplo, deixa eu colocar mais longe aqui. Tem que ser barriguinha com barriguinha. Porque tem mãe que coloca o bebê para mamar, por exemplo, vira a cabeça e o corpinho de lado e vira só a cabeça. Imagina você comendo assim. Que desconfortável, né? Sim. Então, a primeira coisa é você colocar barriguinha com barriguinha. Depois que você colocou barriguinha com barriguinha, você vai olhar como que o bebê pega a mama. Primeira coisa, ele não pode pegar só o bico, porque senão vai ferir. Então, na hora que o bebê abre a boca, você coloca o máximo da auréola na boquinha do bebê. Ele tem que pegar entre a auréola e o resto da mama. Que é como ele vai conseguir sugar. Com boquinha de peixinho, né? Com os lábios para fora. Nunca assim, ó. Porque senão ele vai pegar errado também. E observar se ele não tá fazendo som. Porque às vezes quando o bebê pega errado, ele faz uns barulhinhos, estalinhos. E isso quer dizer que a pega tá incorreta.
Então, você tem que observar se não tá doendo, porque amamentar não dói. Então, se você tá sentindo dor para amamentar, provavelmente a pega tá incorreta. Então, tem que corrigir e procurar um profissional para isso, né? Porque às vezes explicando assim, né, com um ursinho não vai ser muito eficiente. E aí perguntaram também sobre o banho com chá, já que não pode ingerir, por exemplo, Ah, sim. tem algumas pessoas que utilizam o banho com chá de camomila, né? O que você acha sobre isso? Uhum. O banho de chá não tem nada comprovado. Mas se você acha que funciona, a única coisa que você vai atentar é se não vai dar nenhuma reação na pele do bebê, né? Porque tá em contato pode dar alguma reação. Quando chega uma mãe achando de todo jeito que chá de picão funciona para amarelão, eu falo assim, por que você não toma o chá? Porque tudo que a mãe ingere vai passar para o bebê de alguma forma pela amamentação. Então, a melhor forma seria você ingerir o chá que vai para o bebê de alguma forma, né? Mas não tem nada comprovado do chá, do banho. Fazendo um barulho de caminhão aqui. E aí a Bianca perguntou, em relação à alimentação da mãe, tem alguma coisa que ela não pode ingerir? Ou algo que seria bom que ela ingerisse que vai influenciar na amamentação, no leite? Olha, durante a amamentação, inclusive durante a gestação, durante a nossa vida, né, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Então, evitar tudo aquilo que não é saudável. Tem muita mãe que fala, se eu comer chocolate, se eu comer café, dá cólica, eu sei que meu bebê fica irritado. Então, é cada bebê. Você tem que ir experimentando. O que eu posso indicar para você fazer muito na amamentação é tomar água, gente. Muita água. Uns 3 litros de água por dia. Porque a mãe amamentando o tempo todo, se ela não se alimenta bem, se ela não ingere água, ela vai desnutrindo, né? Porque o bebê tá sugando dela. Então ela tem que repor essas energias aí de alguma forma. E água principalmente. Enquanto bebê enquanto amamentando, beber água, isso. E aí o Eduardo, meu tio, perguntou aqui, quais as advertências quanto à utilização de medicamentos pela mãe, né, antibiótico, durante o período de amamentação? Se medicamentos e alimentos promovem alteração no leite. Tudo que a mãe ingere pode promover alguma alteração. Em relação a medicamentos, gente, eu sinceramente não vou saber de cor, mas se vocês digitarem no Google medicamentos que uma lactante não pode tomar, vai ter uma lista do Ministério da Saúde de quais medicações. São muitos, né? São muitos, não dá para ficar falando. Mas normalmente esses que não podem são os que vão para o leite, né? Que o bebê poderia ingerir, igual você falou, levar a intoxicação ou algum problema, algum efeito colateral no bebê, né? Pela passagem do leite. E agora, acho que por enquanto, em relação à alimentação, por enquanto não tem mais. E agora vamos então para o assunto cólicas. Como tratar a cólica de bebê? Por que dá, né, essa cólica em bebês? Nossa, a cólica é o que mais aparece pra gente. Quando a gente tem um consultório do bebê, o que mais aparece é os pais queixando de cólica, né? Então, gente, cólica, vou falar pra vocês a verdade. Cólica vai dar em todo bebê. Por quê? Porque o bebê, quando ele nasce, o intestino dele é imaturo, tudo nele é imaturo. Então, vai ter cólica. Do mesmo jeito que a gente... E o que é a cólica? Cólica são os gases acumulados, né, no intestino. Todo mundo tem gás acumulado no intestino. Só que, como que esses gases saem? Principalmente porque a gente movimenta. A gente movimenta e elimina gás. O bebê, ele não anda. Então, ele vai ficar com um gás preso, que vai causar cólica. E o que a gente pode fazer de métodos não farmacológicos para auxiliar, para prevenir a cólica no bebê? Primeira coisa, massagem na barriguinha.
Aí, como é que a gente faz? Vou pegar meu modelinho aqui. A barriguinha do bebê, o intestino, ele faz assim, na barriguinha. Então, você vai fazer a massagem, você vai apertar no sentido horário, que é como se você estivesse levando os gases para a saída, né? Ou você pode simplesmente apertar a barriguinha, apertar o joelhinho contra a barriguinha. Para movimentar, né? Para movimentar, para Levar a saída mobilizar, dos fazer gases. massagem mesmo. E não é carinho, gente, é massagem, apertar, às vezes dá dor, o bebê fica irritado. Porque se ele tá com cólica, se ele tá com gás preso, dói, gente, incomoda. Então, na hora de apertar, é apertar mesmo, para ajudar esses gases a saírem do intestino. E sempre fazer isso antes de amamentar. Porque se você fizer depois, o bebê vai vomitar. E se apertar a barriga, né, ele não vai conseguir. E se o bebê está tendo muita cólica, o ideal é que você faça toda vez antes de mamar. Pode fazer você colocar ele para mamar o dia inteiro que você for colocar para mamar, você faz essa massagem, que vai ajudar a prevenir. Outra coisa que pode ajudar a prevenir compressa, né? Lógico que a massagem, gente, outra coisa, a massagem vocês não vão fazer na hora que o bebê estiver com cólica. Porque imagina você morrendo de dor e alguém apertando sua barriga, né? Vai doer mais ainda. Para prevenir, né? Para prevenir. E aí normalmente faz... Perdão. Normalmente faz antes, para prevenir, faz antes da amamentação? Isso, toda vez antes de mamar. Por exemplo, eu sei que meu bebê está tendo cólica. Mas ele não tá no momento, mas ele tá, nesses dias ele tá tendo cólica. Toda vez, antes de colocar para mamar, eu vou fazer essa massagem, que vai ajudar a prevenir. Se ele tá com cólica na hora, o que a gente pode fazer é colocar uma compressinha morna, igual a gente, mulher, quando tem cólica, a gente não coloca uma compressinha. Pode colocar uma toalhinha quentinha ou compressa mesmo, né? Sempre tomando cuidado para não encostar direto na pele, para não machucar. E achar uma posição confortável. Tem bebê que gosta de ficar de bruços, tem bebê que gosta de ficar em pezinho. Vai de cada bebê, você tem que conhecer, né, o seu bebê. E, gente, colo, gente. Imagina, você sentindo dor, o que você vai querer? Você vai querer colo. Aconchego. Então, aconchego. Acolha, né, o seu bebê, que tudo isso vai ajudar. Uma coisa muito boa para a cólica, tem bebê que a mãe já sabe. Ele vai ter cólica todos os horários, todo dia no mesmo horário. Tem bebê que tem todo dia no finalzinho da tarde, 5, 6 horas, eu sei que ele está com cólica. Se o meu bebê é assim, o que eu posso fazer para prevenir, para aliviar? Dar um banho de balde. 1 hora antes, umas 2 horas antes, que eu sei do horário que ele tem cólica, eu dou um banhozinho para ele relaxar. Que vai ajudar, né, também a aliviar essa dor. Prevenir. A medicação, né, tem muita gente que tem dúvida. A medicação em último caso, gente, que a gente indica. Tudo isso que eu falei é muito eficaz para a cólica. A massagem é o mais eficaz. E se mesmo assim você acha que seu bebê ainda está com cólica, eu aconselho a procurar um profissional, né, para fazer a receita, para ver se é necessário mesmo. Isso vai de acordo com cada bebê, né? Então, às vezes tem gente que indica, pro meu bebê foi bom. Isso. Mas o ideal é ir no médico, ver a prescrição ideal pro seu bebê. Em relação às cólicas, acho que não tem nenhuma dúvida do pessoal. E agora falando um pouquinho sobre os sinais de risco, né? Quando que eu sei exatamente, assim, de urgência, quando levar o meu bebê para o hospital? Então, quando você sabe que você tem que levar o bebê para o hospital, tem alguns sinais que a gente tem que observar no bebê. Por exemplo, febre. Primeira coisa, né, que a gente olha. O que é febre no bebê? Tem muita gente que não sabe qual a temperatura ideal. A temperatura ideal do bebê, eu tô falando do neonato, né, do recém-nascido. Depois os valores vão mudando. É de 36,5 até 37,5. A temperatura ideal.
Ah, eu acho que meu bebê tá quente. Eu só vou saber se ele tá com febre se eu colocar um termômetro. Você colocou no termômetro, a temperatura deu mais de 37,5. Deu, sei lá, 37,8, 38 graus. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar a roupa do bebê. Por quê? Tem muitos pais que acham que o bebê sente muito frio, né? Aí coloca 3 roupinhas de uma vez, mais 2 mantas, mais touquinha, mais um Banho negócio de quente. pelo por cima. Gente, o bebê não sente tanto frio assim. Ele sente a temperatura como a gente sente. Então, se você tá com calor, seu bebê provavelmente está sentindo calor também. É lógico que você não vai deixar ele tomar vento. Então, dentro de casa, você deixa ele com você tá com uma roupa de manga comprida, você deixa ele no máximo com uma peça de roupa a mais. E se você sair no vento, né? O ideal é tampar as orelhinhas, né? Colocar uma touquinha, tampar as orelhinhas, colocar uma manta, mas não precisa encher demais o bebê de roupa. Por que eu falei de tirar a roupa se você acha que o bebê está com a temperatura mais alta? Porque roupa demais pode dar febre no bebê. Então, porque o bebê não consegue controlar, quando ele é recém-nascido, ele não consegue controlar a temperatura como a gente. A gente, se a gente está com calor, a gente começa a suar, né? Uhum. O bebê não, ele vai aumentar a temperatura e vai dar febre. Ou então vai encher daqueles pontinhos que às vezes a mãe acha que é espinha que dá no bebê, pode ser de calor. Então, primeira coisa, você vai tirar a roupinha. Dá um banhozinho morno. Você tirou a roupinha, deu um banhozinho morno, não melhorou, aí pode ser febre, você tem que levar para consultar. Outro sinal de que você tem que levar o seu bebê para consultar, se ele está com dificuldade de respirar. E é uma coisa muito importante da gente falar, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, com o coronavírus, porque tem sinais que o bebê mostra de dificuldade de respirar que nem todo mundo sabe. Como que eu sei que meu bebê está com dificuldade de respirar? Na hora que ele respira, ele bate a asinha do nariz. Aqui, ó, ele respira e aqui afunda. As costelinhas aqui embaixo afundam na hora que ele respira. O bebê fica muito molengo, parecendo que ele tá com sono, mas ele tá com esses sinais se o bebê tá com dificuldade de respirar. Ou então ele começa a ficar roxinho na boquinha, nos dedinhos. Então tem que levar urgente para o hospital, né, para avaliar o que está acontecendo. Outra coisa que a gente pode falar da amamentação. Se, por exemplo, seu bebê mama, sei lá, tantas vezes por dia e do nada ele começa a mamar metade do que ele mama, ele tá mamando menos, ele tá mais irritado, ou então ele tá mais quietinho, ele era muito agitado e agora ele tá mais quietinho, tá mamando pouco. Isso tudo são sinais que o bebê mostra que tem alguma coisa errada, né? Que a gente tem que avaliar o que é. Xixi e cocô também é uma coisa que pode ser sinais de que tem alguma coisa errada. Por exemplo, o xixi, o bebê, ele mostra pra gente que ele tá amamentando bem pela quantidade de xixi que ele faz. Se o bebê, a partir do 4º, 5º dia, o bebê faz 6, 7 fraldas de xixi por dia, né? Em 24 horas. Então, para os pais, principalmente os primeiros dias de viagem, é bom contar quantas fraldas de xixi que o bebê está fazendo por dia. Se você viu que a quantidade de xixi, a quantidade de fralda que você está trocando diminuiu, quer dizer que ele tem algum problema na amamentação. Porque se ele não está fazendo tanto xixi, pode ser que ele não esteja mamando muito bem. O cocô do bebê, tem muitos pais que chegam lá pra gente e falam, eu trouxe ele pra consultar porque tem 3 dias que meu bebê não faz cocô. Gente, o bebê pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Ou então ele faz uns 10 cocôs por dia. Depende do bebê. Porque tem bebê que a gente fala que fica muito tempo sem fazer cocô, que ele absorve tudo, né? Que tá entrando. Então ele não faz. Você vai observar outros sinais. Você vai observar se a barriguinha dele não tá durinha, porque às vezes ele pode estar constipado mesmo.
Se eu observar outros sinais que ele dá. Mas só o fato de não fazer cocô não é um sinal de alarme se for dentro desse período. Agora, o aspecto, né, das fezes, o bebê faz, à medida que o tempo vai passando, vai mudando o aspecto, a cor. Tem cocô amarelo, esverdeado, mais líquido, mais pastoso, mais espesso, isso. O que não pode ter é um cocô com sangue, um cocô escuro, tipo com sangue velho, ou um cocô com sangue vivo. Ou então aquele cocô parecendo uma água de arroz, esbranquiçado, também pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada. Fora isso, gente, todas as cores, aspectos, depende de cada um. Depende do bebezinho. Isso. E aí, já que você falou do Covid, né, da situação, teve uma pergunta, nesse período, quando a mulher vai ter o bebê durante a pandemia, tem algum cuidado que é especial, né? Como tratar isso? Então, todo cuidado é pouco, né? Então, se você tá na época de ganhar o bebê, você vai ir para o hospital, né? Você tá no momento de ir para o hospital, você tem que ir de máscara, né? Pelo menos sei como tá os outros hospitais, acredito que é a mesma coisa. No hospital que eu trabalho, que é o Sofia Feldman, a mãe, quando ela chega, tem o pessoal da portaria tem um termômetro, né? Que você vai olhar a temperatura e se a temperatura da mãe estiver alta ou se ela tiver sinais de uma síndrome gripal, se ela estiver gripada, ela vai ser encaminhada para um fluxo diferente dentro do hospital. Também tem a questão de acompanhante, né, que não está deixando entrar acompanhante só na hora que a mãe é admitida, na hora do parto ela tem direito a acompanhante, aí entra. Mais visitas, né? Não tá tendo. Então, são alguns cuidados. Certo. E agora, mudando um pouco o foco de novo, como tratar a hérnia de umbigo, né? Que também tem alguns mitos populares do que fazer, do que não fazer. Sim. O umbigo do bebê, para eu explicar a hérnia de umbigo, o que eu vou explicar como é que era. Todo mundo sabe que o bebê ele recebia os nutrientes pelo cordão umbilical, certo? Então, para ele receber esses nutrientes pelo cordão umbilical, nos músculos que a gente tem na barriga, ele tinha um espacinho, certo? Que era onde entrava o cordão umbilical. Depois que o bebê nasce e a gente corta o umbigo cai, pode ficar por muito tempo esse espacinho entre os músculos. E o que é a hérnia? É quando uma parte do intestino sai por esse buraquinho. E tem muita mãe que acha que tá com o umbigo estufado, fala assim, eu vou colocar moeda, vou colocar faixa, né, para ver se não fica com o umbigo estufado. E nada disso é recomendado, gente. Faixa de jeito nenhum. Por quê que a faixa não pode? Se você parar para observar um bebê respirando, ele respira pela barriguinha. A gente respira. Estão me vendo? Caiu? Aí, acho que voltou. Vou falar de novo, então. Tá bom, por favor. Então, por que a faixa não é recomendada? Porque o bebê, ele respira mais pela barriguinha. A gente respira mais pelo tórax, né? E o bebê mais pela barriguinha. Se você observar, ele abaixa e levanta a barriguinha para respirar. Se você coloca uma faixa apertando, você vai dificultar a respiração do bebê. Então, a faixa de jeito nenhum.
moeda ou qualquer coisa que você coloca ali em cima, de jeito nenhum também. Por quê? Porque moeda ou qualquer objeto é sujo. O umbigo, como antes ele era o contato, né, era por onde o bebê recebia esses nutrientes, ele tem uma porta aberta para dentro do bebê. Se coloca uma coisa suja ali, pode entrar alguma coisa, pode infeccionar. Não sei se antes vocês já ouviram falar do mal de sétimo dia, que antes não podia ninguém visitar o bebê ao sétimo dia, para saber se o bebê ia morrer ou não. Muitas vezes esse bebê morria por causa de moeda que eles colocavam no umbigo do bebê, e o bebê morria de tétano, né, de infecção. Então, são costumes, né, que a gente já está conseguindo tirar muito isso, que antes muita gente fazia e agora a gente sabe que não é recomendado. Então, essa hérnia, o que a gente vai fazer? É só observar, gente. Até os 2, 3 anos vai voltar ao normal. E se não voltar ao normal, tem uma cirurgia que é super simples, mas mais de 90% dos casos o umbigo volta, né, ao normal, não precisa fazer nada, é só observar mesmo. E ainda em relação ao umbigo, né? Quando que ele cai, como que realiza essa higiene? Então, depende do bebê. Tudo depende do bebê. Tem bebê que nasce, que o umbigo cai com 7 dias, tem bebê que o umbigo cai com 30 dias, mais que isso. Então, depende. E cuidados com... Tem muito pai que tem nervoso, né, de umbigo. Acha que dói, acha que não sei, tem muito pai que tem nervoso, mas, gente, o umbigo é como se fosse uma carne morta, o bebê não sente dor. Então, a única coisa que você tem que fazer é deixar limpo e seco. Vai dar banho no bebê, abre bem o umbiguinho, limpa em volta com água e sabão, depois seca e pronto. Não precisa colocar gazinha, não precisa colocar álcool, não precisa colocar nada. Antes a gente colocava muito, né, uma gazinha com álcool para ajudar a secar. Agora a gente sabe que nem precisa. O álcool muitas vezes ele cai na pele do bebê, irrita e pode ferir, e a gazinha deixa o meio muito abafado. E pode proliferar micro-organismos, né? Então, o ideal é você deixar sem nada, deixar o umbiguinho, né, para cima, para não, quando o bebê não fazer xixi, principalmente menininho, não fazer xixi no umbigo. Então, você tenta deixar ele para cima, assim, e deixar sequinho. Só isso, que aos poucos ele vai secando e vai cair. Pessoal, a gente tem o limite de 1 hora de live no Instagram, senão o Instagram corta. Então, acho que já deu mais ou menos, está quase aí inteirando 1 hora. Então, a gente gostaria de agradecer a Sara, né, em nome do PET, enfermagem da Unifal. Agradecer a Sara, tenho certeza que todo mundo entendeu, passou o conhecimento de forma muito legal, interessante, de forma simples. Que bom, gente. Estou muito feliz também de ter participado. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode responder depois, né? Pela caixinha de perguntas, se vocês quiserem. Mas foi um prazer compartilhar um pouquinho. Eu sei que tem muitas dúvidas, né? Os pais têm muitas dúvidas. Mas com a rede de apoio certa, a gente consegue driblar essas dúvidas e ter uma adaptação mais fácil. Sim, e ainda em nome do PET Enfermagem, eu gostaria também de já deixar o convite para as próximas lives que nós vamos fazer. Semana que vem nós temos 2, uma na terça-feira, o Olhar Humano sobre a Morte. E na quinta-feira, dia 25, nós temos uma live também com Douglas, que continua um pouquinho nesse tema de saúde da mulher, do bebê. Então fica aí o convite para todos vocês. Sarinha, vou pedir para você dar um sorrisinho aí para a gente tirar um print. Tá bom. Deixa eu tirar aqui. Aí, prontinho. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Se vocês tiverem mais dúvida, podem mandar para o PET Enfermagem que a gente responde na caixinha depois. Sim. Tchau.